Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos realizarmos a correção dos exercícios da aula passada, ou seja, correção dos exercícios da página 349. Vamos iniciar pela questão 2. As quatro afirmações que você encontra a seguir se referem ao fenômeno da termologia, que envolve a transformação da energia para um corpo. Verifique se elas são corretas. O corpo pode eventualmente mudar seu estado de agregação? O que é isso? Ele pode mudar do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido? Ele pode fazer isso? Pode. Logo, a 1 está correta. A 2. Seu volume obrigatoriamente aumenta? Não. O volume normalmente aumenta para a água, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. Isso é uma anomalia que existe nas moléculas da água. Então essa 2 está errada. 3. Obrigatoriamente sua temperatura aumenta? Não. Vamos pensar lá, no gelo. O gelo se transformando em água. A temperatura aumenta? Não. O que muda é o estado de agregação das moléculas. A temperatura se mantém constante. Daí esse calor latente de condensação, o calor latente de vaporização, o calor latente de solidificação ou de fusão. Então tá errada, Thaís. A 4. A capacidade térmica do corpo diminui? Isso aí não tem nada a ver. Logo, somente a 1 é a correta. Na Thaís. Experimentalmente, durante o processo de fusão, são observados os seguintes aspectos. 1. Considerando determinada pressão, a temperatura na qual a fusão ocorre é denominada ponto de fusão da substância em estudo? Sim. Assim que um sólido atinge a sua temperatura de fusão, não há necessidade de continuar fornecendo calor para que ocorra a mudança de estado? Se eu deixar de fornecer calor, o corpo não vai mudar de estado físico. Logo, isso está errado. A fusão ocorre mantendo-se o quê? Fornecendo calor à substância, porém, a temperatura se mantém constante. Quem se mantém constante é a temperatura. O calor tem que continuar sendo fornecido. A 2 está errada. 3. Durante o processo de fusão, a temperatura do sólido permanece constante e a temperatura do líquido resultante da fusão é igual ao do sólido? Sim. Quando ocorre? Vamos pensar. Você está indo do sólido para o líquido. Pega uma pedra de gelo. A 0 graus Celsius. Ali você tem uma substância, água-gelo. Você não tem só água, você não tem só gelo. Tanto a água como o gelo estão a uma mesma temperatura, que é de quanto? 0 graus Celsius. Quarta. Para que o gelo se funda totalmente após atingir 0 graus Celsius, é necessário fornecer 80 calorias a cada grama de gelo? Sim. Tanto é que o calor latente de fusão é 80 cal por grama. 80 calorias a cada uma grama. A cada uma grama você oferece 80, você fornece, 80 calorias. Então a resposta certa, 1, 3 e 4. Na quinta questão, calcule a quantidade de calor necessária para transformar a sua pressão normal 200 gramas de água a 80 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. O que você tem? Você tem a água a 80. Você vai transformar essa água em vapor. Aqui temperatura 100. Só que você não vai sair da água, do líquido para o gasoso no estalo. Puf! Não tem magia. O que você tem que fazer? Oferecer calor de 80 até 100. Quando a água atinge 100, você tem que continuando fornecendo calor. A temperatura vai se manter em 100, mudando o estado físico, que é chamado de calor latente. Então, Q1 é sensível, Q2 latente. Então, quem é Q1? Massa vezes calor específico vezes temperatura final menos temperatura inicial. A massa vale quanto? 200. Calor específico da água, 1. Ele vai de 80 a 100, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar temperatura final menos a inicial. 100 menos 80, que vai dar 20. 200 vezes 20, 4.000 calorias.
Já no 2, você tem um calor latente, ou seja, você vai manter a temperatura mudando o estado físico da substância. Então, você tem 200, que é a massa, vezes o calor latente, que é quanto? 540. 200 vezes 540, 108.000. 4.000 mais 108.000 vai dar quanto? 112.000 calorias. Sexta questão. Uma massa de gelo encontra-se a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e é transformada em água e é aquecida a 50 graus Celsius. Sabendo que a quantidade de calor gasta nessa transformação foi de 27.000 calorias, determine a massa de gelo transformada em água. Então vamos lá, vamos pensar. Primeira coisa, ó, deixa eu só ajeitar aqui a tela. Vamos pensar primeiramente o que está havendo. Você tem gelo a menos 10 graus Celsius. Ele vai ter que ser aquecido até 50 graus Celsius. De menos 10 você tem que ir para zero. Quando ele chegar em zero, ele vai manter seu estado físico, vai manter sua temperatura de 0 em 0, mudando seu estado físico, tendo um calor latente. Quando o gelo estiver totalmente derretido, ele passa a aumentar a temperatura para quanto? 50 graus Celsius, passando a ter um calor sensível. Então você tem Q1, você vai ter Q2 e você vai ter Q3. Você vai ter quantas quantidades de calor? 3 quantidades de calor. Então vamos lá. Quem é Q1? Massa. Só um minutinho que, sem querer, eu apertei aqui errado. Então lá, massa. Quem é massa? A massa vale quanto? Foi dada a massa aí? Não. Então o que a gente vai calcular? Massa, que é M, vezes o calor específico do gelo, que é meio. Ele vai de menos 10 a 0. 0 menos menos 10, menos com menos mais. 0,5 vezes 10, 5. Q1 é 5M. Agora, Q2 é latente. Massa vezes calor de fusão. M, calor latente de fusão do gelo, 80. Q2 vale 80M. Quando você vai para Q3, o que você vai ter? Novamente, uma mudança de temperatura. Então, é massa, calor específico da água vale 1, temperatura final 50, inicial 0. 50 menos 0. M vezes 1 dá M, 50 menos 0, então você tem 50 vezes 1 vezes M. 50 menos 0 dá 50, vezes 1 vezes M. 50 vezes 1, 50 vezes M, 50M. Só que tem um porém. O que a gente sabe? Que a quantidade de calor foi de quanto? 27.000 calorias. Então, o que eu sei? Que a quantidade de calor 1, que é 5M, mais a quantidade de calor 2, que é 80M, mais a quantidade de calor 3, que é 50M, tem que dar quanto? 27.000. Ó. Por quê? Quantidade 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3 dá um total de quantas calorias? 27.000 calorias. Dessa forma, o que eu fiz? Eu fiz Q1, que vale quanto? 5M. Mais Q2, que vale quanto? 80M. Mais Q3, que vale quanto? 50M. Igual a quanto? 27.000. 5 mais 80 mais 50, 135M, igual a 27.000. Peguei, então, o seguinte. Peguei esse... Deixa eu só apagar aqui. Então, eu peguei esses 135 e joguei para baixo do 27. 27.000 dividido por 135 vai dar 200 gramas. Então, quantas gramas de gelo eu derreti nesse processo todo? 200 gramas. Na sétima questão está o seguinte. No gráfico abaixo, temos a variação de temperatura sofrida por 100 gramas de uma substância inicialmente líquida, em função do calor retirado dela. Observem que a gente tem aqui, ó, 140. A temperatura vem de 140 até quem? Tem até 0. Ela vem de 0 a 2.000, 2.000 a 5.200, 5.200 a quem?
6.400. Então, vamos pensar como que isso vai ocorrer. Olha lá. Na letra A, qual o seu calor específico no estado líquido? Quem é o estado líquido aqui? Observe que ela está perdendo calor. Então, ó, o estado líquido vai desse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de A, até esse ponto B. Bem, nós sabemos que quantidade de calor, massa vezes calor específico, vezes temperatura final, menos temperatura inicial. Então, eu posso afirmar o seguinte, que a quantidade de calor específico é a quantidade de calor Q dividido pela massa vezes temperatura final menos inicial. Ó. Porque eu posso dizer que Q é igual a C vezes M vezes ΔT. ΔT é isso aqui, ó, TF menos TI. Então, eu posso dizer que C